Começou a gravar. Pessoal, vamos começar assim, ó, definindo a data da prova. Tem algum problema da gente fazer a avaliação na sexta ou vocês têm alguma outra aula? Na verdade, pode ser qualquer dia, tá? Vocês vão ter 2 horas para resolver. Eu vou liberar lá no Moodle as questões lá, vocês vão responder por lá mesmo. E só que tem 2 horas. A hora que, sei lá, começar às 7, acaba às 9. Começar às 8, acaba às 10. Pode ser qualquer dia, até no final de semana, mas eu não sei. Pensei mais para o final de semana, mais para sexta, quinta, sei lá. O que vocês têm aula? Que dia que vocês preferem? Na sexta-feira a gente tem aula do Hélio. Tá. Acho que seria melhor manter na quinta para não... Beleza. Tá. Na quinta, então? Que horário que vocês querem? É nessa quinta? Só pra... Não, que vem. Ah, tá. Ok. Semana que vem. Seria dia 18, 9, 10, dia 17. Eu coloquei lá dia 18 porque, na verdade, é na semana que vem. Dia 18 era sexta, por aí. Mas pode ser na quinta. Pode ser no sábado também. Vocês preferem na quinta? Larissa, você falou quinta? Pode ser. Quer conversar com a turma antes? Depois você me fala? Pode ser também, professor. Eu coloco lá no grupo e aí a gente fecha certinho e eu te envio. Ó, pode ser qualquer dia, qualquer horário, tá? Tá bom. Tipo assim, sexta tem aula do Hélio, queremos fazer à tarde. Beleza, pode ser sexta à tarde. Queremos fazer sábado de manhã, das 10 ao meio-dia. É livre. Pode ser na quinta também, de como você sugeriu. Qualquer dia, até no máximo domingo que vem. Beleza, eu vejo da lá. semana que vem, tá? Aí você me avisa. Aí, tipo, ó, professor, dia tal, começando o horário que vocês quiserem. Aí, dali a hora que começar, 2 horas depois, a avaliação se encerra. Eu vou fazer uma outra coisa também. Eu vou colocar um trabalhinho no esquema da prova. Vai ser o mesmo esquema da prova, então vocês já vão saber como que vai ser, assim, como que vocês vão resolver a prova. Vou colocar, hoje é terça, vou ver se eu coloco até amanhã. São umas questões, como se fosse a prova. Vou pôr umas 3, 4 questões e é só responder lá, vocês vão ver como que é. Só que aí eu deixo aberto até domingo, por exemplo, até segunda, sei lá, para vocês responderem. E vale como uma notinha de lista de exercício. E a prova vai ser no mesmo formato. Aí, beleza? Então, aí se vocês tiverem, aí como eu deixo aberto, sei lá, até segunda que vem, põe amanhã. Aí se vocês tiverem alguma dúvida como responder, vocês vão me falando, que a prova vai ser no mesmo esquema. Eu posso colocar a questão de alternativa, de associação, posso pedir para vocês resolverem, digitar o resultado numérico. Tem vários formatos lá, eu vou colocar nesse trabalhinho e aí vocês já dão uma experimentada. Beleza? Vamos lá, vocês têm alguma dúvida em relação ao material? Eu pedi que vocês lessem lá de vetores até uma certa página, que é a 19, e depois vinha produto de vetores, isso eu acho que vocês nunca viram no ensino médio. Os produtos entre vetores, existem aplicações desses produtos. Então, deixa eu ver primeiro se vocês têm alguma dúvida, senão eu explico alguma coisa aqui. E aí? Ó, ninguém tem nenhuma dúvida? Vocês estão sabendo tudo, então? Legal da aula presencial que eu vejo na cara de vocês, né? Se vocês realmente têm dúvida ou não. Se eu fizer umas perguntas, vamos ver então. Por exemplo, quando eu escrevo um vetor assim, ó. Deixa eu escrever um vetor aqui. Vou chamar de vetor U. Se eu escrevo 2i mais 3j menos k. Vou fazer uma pergunta, então. O que é i, j e k? E se vocês enxergam isso como um vetor? 2i mais 3j menos k, se vocês veem isso como um vetor. E o que é um vetor?
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ixi. IJ e K seria a projeção dele, né? Em 3D. Não. Se eu entendi, eu acho que eu entendi o que você quer dizer, mas não, IJK não é isso, não. Mas beleza, é um caminho. Vocês estão me ouvindo, né? Porque ninguém fala nada, só o Guilherme agora que falou. Vocês estão me ouvindo, Guilherme? Estamos ouvindo sim, professor. Tá, beleza. Estamos tímidos, mas estamos escutando, viu, professor? Como que é? Estamos tímidos, mas estamos escutando. Tímido eu tô percebendo. Achei até que vocês não estavam me ouvindo. Então, vamos lá, ó. Guilherme, vamos começar usando a tua resposta. Você falou que seria a projeção, acho que no espaço aí, no 3D, você falou alguma coisa assim, né? Vamos esclarecer assim, ó. Eu acho que você quis dizer isso aqui, né? Se a gente fizesse 3 eixos aqui, que eu acho que talvez seja isso que você está falando, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z, a gente chama assim, ó, o eixo X de abscissa, pode pensar em abscissa, né? Abscissa. O Y é ordenada e o Z chama cota, C-O-T-A, cota. Então é abscissa, ordenada e cota. E a gente poderia, de repente, desenhar esse vetor nesse espaço, né? Como o Guilherme acho que sugeriu. Então, assim, 2i significa que são 2 unidades no eixo X, 3j significa que são 3 unidades no eixo Y, aí a gente faz 2 no X, 3 no Y, que seria o 2i e o 3j, menos k significa que a gente tem que descer 1, e aí a gente está aqui, e aí o vetor, se a gente fosse desenhar, seria um vetor assim, sai aqui da origem e vai até aqui embaixo no espaço. Então ele tem 2 unidades no eixo X, para chegar nele tem 3 unidades no Y e menos uma no Z. Então, abscissa, ordenada e cota. Inclusive, esse vetor ele pode ser representado assim, 2, 3 e menos 1, com uma terna, que a gente chama, né? Terna são 3 números ordenados. O primeiro sempre é o X, que é a abscissa, o segundo sempre o Y, que é a ordenada, e o terceiro sempre o Z, que é a cota. Então, 2i mais 3j menos k poderia ser representado como 2, 3 e menos 1. Parece com a anotação de um ponto no espaço, né? 2, 3 menos 1. Se você só olhar 2, 3 menos 1, essa é a anotação que a gente usa para ponto. Só que 2, 3 menos 1, nesse caso, é um vetor. Coincide com esse ponto aqui, né? O vetor sai da origem e chega nesse ponto. O vetor é esse segmento de reta, né? Esse pedacinho de reta com orientação. Segmento de reta orientado, né? Isso que seria um vetor para nós. Então, eu fiz algumas perguntas, vamos fazer as respostas corretas aqui. Primeiro, o que é um vetor? Bom, um vetor, a princípio, é um segmento de reta orientado. Então, segmento de reta é um pedaço de reta, reta é infinita, mas segmento é só uma parte, né? Só um pedaço, com orientação, ou seja, orientado. Então, se eu fizer uma flechinha para lá, isso aqui é um segmento de reta orientado. Isso, para nós, pode representar um vetor, né? Esse segmento de reta orientado. O importante desse segmento de reta orientado que a gente chama de vetor é vocês saberem que, para você definir um vetor, você precisa definir qual é o tamanho do seu vetor, ou dessa flechinha, que a gente chama isso de módulo do vetor, qual é a direção e qual é o sentido. A direção diz respeito a uma reta que seja paralela ao vetor, por exemplo. Eu tenho várias retas aqui que dão a direção do vetor. Qualquer reta que seja paralela ao vetor dá a direção. Porém, o sentido, a gente tem que definir, né? Ó, ele tem a direção dessas retas. Qualquer uma dessas retas serve para dar a direção do vetor. Agora, o sentido a gente tem que definir. Por exemplo, se fosse nessas retas, se é para o lado direito, ou se é para o lado esquerdo. Então, quando a gente define o módulo, que seria o tamanho, a direção, que é uma característica de retas paralelas, e o sentido, para que lado que ele está apontando nessa reta, a gente define um vetor. Se eu vier aqui e fizer um outro vetor aqui embaixo, que tenha o mesmo tamanho, chamar aqui de V. Se essas duas flechinhas tiverem o mesmo tamanho, então elas terão o mesmo módulo. Como elas estão em retas paralelas, obviamente elas têm a mesma direção. E como eles estão apontando para o mesmo lado, eles têm o mesmo sentido. Então a gente diz que o vetor U, nesse caso, é igual ao vetor V. Então, dois vetores são iguais quando eles têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo, que é o tamanho. Ah, mas esse vetor está desenhado aqui embaixo e esse vetor está desenhado aqui em cima.
Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. O vetor ele pode se deslocar. Eu posso pegar esse vetor e andar com ele onde eu quiser aqui nessa lousa, nesse plano, e desde que eu não mude a direção, né? Que eu não mude a inclinação aqui e que eu não inverta o sentido e eu não estique nem comprima ele, se eu andar com esse vetor em qualquer lugar mantendo essas características, o vetor é o mesmo. Então, se eu vier aqui desenhar um vetor aqui, W, desde que eu trace uma reta aqui e essa reta seja paralela a essas outras retas, ele está no mesmo sentido, ele tem o mesmo tamanho, esse vetor U é o mesmo que o vetor W, esse vetor U podia estar lá, o WU é a mesma coisa. Então, o vetor ele não tem que estar num ponto, assim, num lugar específico. O vetor eu posso andar com ele aonde eu quiser, eu só não posso mudar a direção, nem o sentido e nem esticar ou comprimir. Se eu não fizer nada disso, o vetor pode estar em qualquer lugar. Esse vetor U vai ser igual a esse vetor V, que vai ser igual ao vetor W, independente deles estarem dispostos, a princípio, em lugares diferentes da minha lousa. Isso é a primeira coisa que vocês têm que entender. Então, eu perguntei, né, o que é um vetor? Vocês deveriam me responder assim, professor, um vetor é um segmento de reta com orientação, onde para eu defini-lo, eu preciso definir o módulo, que seria o tamanho dele, a direção e o sentido. Então, segmento de reta onde eu defini módulo, direção e sentido, está caracterizado o meu vetor. Então, obviamente, dois vetores são iguais se eles tiverem essas três características iguais. Mesmo tamanho, que seria o módulo, mesma direção e mesmo sentido. Depois eu perguntei em relação ao I, J e K, o que era o I, o J e o K, e aí o Guilherme falou de desenhar, acho que ele pensou nisso. Guilherme, não é bem assim, ó. Esse I, na verdade, é um vetor pequenininho que aponta na direção do eixo X. A gente chama aqui de I. Então, quando eu tenho dois I, significa que eu tenho dois vetorzinhos desse, um desse e outro aqui. Então, eu tenho dois Is. Quando eu falo que eu tenho 3J, o J é um vetorzinho de tamanho 1 que aponta na direção do eixo Y. Então, aqui é um J. Se eu puser outro vetorzinho aqui, seria 2J e um terceiro, 3J. Quando eu somar esses dois vetores Is com esses 3J, né, a soma de vetores é segundo a regra do paralelogramo, aí eu vou ter um vetor aqui. Esse seria o vetor 2i mais 3J. O vetor menos K seria eu pegar o vetor menos K, né? Seria o K aponta na direção do eixo Z, o menos K para baixo. Quando eu somo esses dois vetores, esse vetor e esse, segundo, de novo, a regra do paralelogramo, aí sim eu teria o vetor resultante. Então, definindo o que é o I, o J e o K, o I é um vetor de tamanho 1 que aponta na direção do eixo X. O J é um vetor de tamanho 1 que aponta na direção do eixo Y. E o Z, o K ali, é um vetor de tamanho 1 que aponta na direção do eixo Z. Então, a gente fala assim, ó, o I, o J e o K são versores. Quando o vetor é unitário, a gente chama ele de versor. É um nome que a gente dá. Então, se eu falar assim, o versor I, é porque, na verdade, quando eu falo versor, você já entende que o módulo dele é 1, o tamanhozinho dele é 1, tá? Então, o versor I é um vetor unitário que aponta na direção do eixo X. O vetor J, o versor J, é um vetor unitário que aponta na direção do eixo Y. E o vetor, o versor K, é um vetor unitário que aponta na direção do eixo Z. E a gente usa esses versores para definir os nossos vetores, porque quando eu falo assim, ele tem que andar 2 unidades no eixo X, como cada vetorzinho I anda 1 unidade, se eu quero que ande 2, é só pegar 2 vetorzinhos I. Então, são versores. O I, o J e o K são versores que servem para dar a direção dos eixos X, Y e Z. Os versores I, J e K juntos, a gente chama eles de... A gente fala que vocês vão aprender mais para frente aqui nessa disciplina, que eles formam uma base ortonormal. Se vocês assistiram uma aula que eu coloquei lá da USP, né, do professor Cláudio Possani, ele fala de base ortonormal. O que é isso? Pessoal, uma base de um espaço vetorial, que no caso é o espaço aqui, o R3, né, o I, o J e o K, esses 3 versores, eles são suficientes para gerar todos os vetores do espaço, do R3. Então, é isso que é formar uma base, é você ter uma quantidade de vetores que seja suficiente para gerar todos os outros vetores que você precisar. Então, qualquer vetor que você quiser no espaço, basta você pegar combinações do I, do J e do K, né? Desse vetorzinho unitário que aponta na direção do eixo X, do Y e do Z. Então, o I, o J e o K são suficientes para gerar qualquer vetor do espaço. Então, eles formam o que a gente chama de base ortonormal. O fato de ter esse nome ortonormal é porque eles, entre si, são ortogonais.
né? O I e o J, se você pensar, o I aponta para o eixo X, o J para o eixo Y, eles formam 90 graus entre eles. O I com o K, que aponta na direção do Z também, o J com o K. Então, 2 a 2, eles são ortogonais, eles formam 90 graus. O I com o J com o K, o I com o K. Por isso que tem esse nome ortonormal, vem de ortogonal. O normal é porque eles são unitários. E essa palavra normal, tem até na minha lista de exercícios, eu vou pedir para vocês um exercício assim. Olha, eu quero que você faça sei lá, não lembro se eu usei esse termo, mas acho que sim. Eu quero que você faça a normalização de um vetor. O que é fazer a normalização de um vetor? É você pegar o vetor e fazer ele ficar com tamanho 1. Então, quando você normaliza um vetor, você torna esse vetor unitário. Como que faz para normalizar um vetor? Ou seja, como você faz para pegar um vetor e deixar ele com tamanho 1? Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. Como que eu acho o tamanho de um vetor, né? Qual o tamanho desse vetor U? Bom, o módulo de um vetor é definido como a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado somadas. Então, é pegar o 2 ao quadrado, somar com o 3 ao quadrado. Deixa eu só admitir aqui. E somar com o menos 1 ao quadrado. Então, o módulo do vetor U vai ser raiz quadrada de 4 mais 9 mais 1. Nesse caso, raiz quadrada de 14. Aí, se eu fosse na calculadora e calculasse raiz quadrada de 14, deve dar só aproximadamente aí, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, sei lá, vamos supor aqui 3,7 aproximado. Então, esse é o tamanho do vetor U. Como que eu faço? Então, imagina, você vai desenhar o vetor U, ele tem um tamanho de 3,7, quase 4 é o tamanho do vetor U. Como que eu faço para pegar um vetor que mantenha a direção, mantenha o sentido do vetor U, porém, em vez de ter tamanho 3,7, ele tem tamanho 1, vou chamar aqui de M, que é o vetor normalizado. Pessoal, para você normalizar um vetor, no caso o vetor U, é só você pegar o vetor e dividir pelo módulo dele. Esse processo aqui a gente chama de normalização. Qualquer vetor que você dividir pelo seu próprio módulo, você gera um novo vetor com as mesmas características. Quais são elas? Direção e sentido sem mudar. Porém, o tamanho desse novo vetor passa a ser 1. Você, então, fez um processo que a gente chama de normalização. Você fez o vetor ficar pequenininho, com tamanho 1. Se ele tinha tamanho 3,7, o resultado da divisão do vetor pelo seu módulo faz ele ficar com tamanho 1. E preserva a direção e o sentido. Então, você faz o que a gente fala de normalização, é pegar um vetor só para dar a direção do vetor U. Quando tem tamanho unitário, é legal porque ele não afeta, né? Tipo assim, 10 vezes U significa 10 vezes N significa que é 10 unidades. É como se você transformasse o vetor U numa unidade. É isso que a gente faz. Esse processo aqui recebe o nome de normalização. E o I, o J e K, como são vetores unitários, por isso que a gente fala que eles formam uma base ortonormal. Normal no sentido de serem unitários, orto no sentido de serem perpendiculares, né, ortogonais, e base porque eles são suficientes para gerar todos os vetores do R3. Bom, aqui eu só falei um pouquinho dos vetores, tá vendo? Só uma pergunta simples, aí a gente já consegue desencadear várias informações. Todas essas informações estão naquele texto, lá naquele material que eu postei, se vocês leram, não sei. E também na aula lá que eu postei, né? Uma aula da Poli lá, na engenharia da USP lá de São Paulo. Até aqui, tudo bem? Vocês já tinham entendido tudo isso? Como que... Agora vamos retornar para vocês. Quem não tem vergonha... não precisa ter vergonha, não estou nem vendo vocês. Só estou vendo a foto do Guilherme e a foto da Larissa. E a foto da Amanda. O resto eu não vejo nem a foto. Só vejo o nome e 2 letras. Até aqui. Variou um pouco mais, professor. Vocês já tinham entendido isso, Guilherme? Isso que eu falei? Mais ou menos assim. Esse normalização eu não tinha visto. Tá. Eu até assisti a aula lá da USP, mas acho que não falou disso não, na primeira, né? É que a aula é longa, aquela aula, né? Assim, tem que ter um pouco de paciência para assistir. Quando é presencial é mais fácil, mas assistir no vídeo eu sei que não é muito fácil, mas como é uma aula que está bem didática, por isso que eu postei aquela aula lá para vocês verem. E também para terem referência aí como que é.
na USP, por exemplo, na Poli, que é a engenharia lá da USP de São Paulo, para vocês verem que é o mesmo assunto, né? Tipo, vocês não vão aprender uma coisa diferente do pessoal da engenharia de outros lugares. Mas é isso. Então, a gente usa bastante esse IJK, porque se a gente consegue escrever os vetores em relação a esse sistema de coordenadas que a gente chama, né? Quando a gente escreve o vetor 2i mais 3j menos k, ou 2, 3 e menos 1, na verdade, a gente está escrevendo o vetor segundo as coordenadas, né? Suas coordenadas. É mais fácil porque aí você consegue desenhar o vetor, como eu tinha feito o desenho anteriormente. Inclusive, vou mostrar para vocês um negócio aqui. Vamos ver se eu consigo projetar minha tela. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, né? Estamos sim. Sim, sim. Tá, legal. Deixa eu fazer um negócio aqui. Não, esse aqui mesmo. Ó, esse software, não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, que é o GeoGebra. Ele é livre, tá, gente? Não paga nada. E eu vou começar a usar, assim, eu uso bastante. Se tivesse na presencial, mais ainda, mas eu vou usar bastante, assim, eu gosto de usar. Então, a hora que eu abro esse GeoGebra, ele tem uma opção aqui, janela 3D. Aqui, ó. Aí eu vou clicar nessa opção, vou aumentar aqui a janela. Ver se ele abre aqui. Então, olha só. Aqui estão os 3 eixos. O eixo X, Y e Z. Se você vier aqui embaixo, ó, na entrada, não sei se vocês estão conseguindo ver, escrever U igual. Aí eu vou escrever esse vetor aqui, 2, 3 e menos 1, por exemplo. Menos 1. E der Enter. Vamos ver se ele faz aqui o que eu quero. Olha lá, ó. Ele desenha o vetor. E aí é que é legal que você consegue ver o vetor, ó, girando aqui. Você consegue ver que ele está para baixo, né? Porque, ó, ele tem 2 unidades no eixo X, 3 unidades no eixo Y, então é o 2i para cá, 3j para lá, e aí depois ele desce uma unidade aqui. Então, se a gente olhasse de assim, ó, você vai ver que ele está na direção do menos 1 aqui no eixo Z, que é o eixo azul aqui, ó. Ele está pontilhado. Se eu colocar 1 aqui, vamos mudar aqui, que aí ele vai para cima, fica mais fácil de enxergar, ó. Tá vendo? Eu mudei aqui, então agora ele tem coordenadas 2 no eixo X, 3 no eixo Y e 1 no eixo Z. Podia aumentar mais aqui. Colocar aqui 3 também. Aí, ó. Deixa eu aqui. Tá vendo? O eixo X é o vermelho, o Y é o verde e o Z é o azul. Então, abscissa, ordenada e cota. E aí você consegue aqui desenhar o vetor. Então, 2i mais 3j, nesse caso, mais 3k. Você consegue girar, ver de cima. Então, é um pouco mais fácil, né, para quem tem dificuldade de desenhar, de enxergar o vetor. Então, esse software GeoGebra, o site é geogebra.org, ORG, ele é livre e vocês podem baixar, e ele tem esse 3D que facilita, vai facilitar bastante aí a visualização em alguns casos. Tem, acho que até um exercício que eu peço para vocês fazerem no GeoGebra. E é bem simples, é só vir aqui na entrada, aqui embaixo, escrever o vetor, o nome, U, V, W. Então, V igual, aí abre parênteses, aí você põe as coordenadas, tipo, sei lá, 2, 2 e 2. Pronto, agora eu tenho o vetor U e o vetor V. E aí é legal que dá pra gente, de repente, somar aqui o vetor U mais V. E aí ele vai fazer o vetor W, que é o vetor soma dos dois. Então, os 3 aqui, ó. Bom, isso é uma ideia que vocês podem estar usando para resolver alguns exercícios. Vamos voltar aqui. Que mais? Então, a ideia de vetores, acho que a ideia principal é vocês saberem que, quando eu falo lá no vídeo, prestem atenção no minuto 30 e pouco lá no vídeo, é porque onde ele explica que o vetor, você não precisa ter o vetor preso num lugar, né? Fazer um vetor em 2 dimensões aqui, só x e y, que é só o i e o j, para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos supor que eu... lembrei outra coisa. Vamos fazer só com eixo x e y.
É só expandir para 3 no eixo x, y, z, que é a mesma coisa. Então, vamos supor que eu tenho um ponto A. Vamos fazer assim, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Coordenadas de geometria analítica lá. Então, aqui é 4, aqui é 2. E aqui vai ser o ponto A. Aí, vamos supor que eu tenha o ponto B, que vai ser o seguinte. Vai ser aqui, ó. 3, 4. Vai ser, por exemplo, 1 e 4. Aqui é o ponto B. Aí eu posso definir um vetor, se eu quiser, por exemplo, de A para B. Podia ser de B para A também. Então, eu vou definir um vetor de A para B. Esse vetor eu posso chamar ele simplesmente de AB. Como eu tenho as coordenadas do ponto A, então quais são as coordenadas do ponto A? As coordenadas do ponto A são 4 e 2. As coordenadas do ponto B são 1 no x e 4 no y. E aí eu defini um vetor que vai de A para B. O vetor de A para B, se eu quiser saber as coordenadas, basta eu fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A, né? O ponto final menos o inicial aqui. Ou seja, as coordenadas do vetor B, do vetor AB, desculpa, B menos A, então é 1 menos 4, que dá menos 3, e 4 menos 2, que dá 2. Se eu pegar essas coordenadas menos 3 e 2, então, por exemplo, aqui é o meu sistema, então, menos 1, menos 2, menos 3. E 2, então, menos 3 e 2, eu venho e desenho esse vetor. Esse vetor aqui vai chamar de U. Repara o seguinte, esse vetor que eu desenhei a partir da origem, com coordenadas menos 3 e 2, esse vetor U, ele é exatamente o vetor AB. Então, o vetor AB aqui, ele é igualzinho ao vetor U. Por quê? Porque tem as mesmas coordenadas. Então, a gente fala que esse vetor U é um vetor representante do AB. Então, eu posso pegar esse vetor, se eu trouxer ele para a origem, ele vai encaixar exatamente nesse vetor. Então, o vetor representante, a gente costuma desenhar a partir da origem, uma vez que eu tenha as coordenadas. Então, o vetor U, menos 3 e 2, é o mesmo vetor que o vetor AB, que sai do ponto A e chega no ponto B. Embora o vetor AB esteja posicionado aqui, o vetor U está posicionado partindo da origem. Os vetores são iguais. Eles são paralelos, então eles têm a mesma direção. Estão apontando para o mesmo lado, então eles têm o mesmo sentido. E têm o mesmo módulo. Se a gente fosse calcular o tamanho deles, o tamanho é o mesmo. Então, eles têm o mesmo módulo. Então, se eles têm o mesmo módulo, direção e sentido, os vetores são os mesmos. Então, esse vetor U e esse vetor AB são exatamente iguais. A gente costuma dizer que o vetor U, que é esse que parte da origem, é um vetor representante do AB. Então, veja lá, eu escrevi U igual a AB. Para achar as coordenadas de AB, eu fiz as coordenadas de B menos o A. Aí eu tenho aquelas coordenadas. Aquelas coordenadas, se eu desenhar como se fosse um ponto e fizer um vetor saindo da origem, chegando nesse ponto, vou ter exatamente o vetor AB. Então, os vetores aqui são iguais. Esse vetor U chamado representante do vetor AB. Isso ele fala lá no minuto 30 e pouco, naquela aula que eu postei para vocês assistirem e pedir para vocês prestarem atenção. Isso é uma coisa bastante importante dos vetores. E o módulo de um vetor, né, se você tem as coordenadas, o módulo do vetor, como eu disse, é a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado nesse caso. Como que você faz isso? Seria só você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Isso aqui tem tamanho 3. A gente pôs aqui menos 3, que é a coordenada, mas tanto faz menos 3 ou 3, porque ao quadrado vai dar 9. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto que tem tamanho 2, e a hipotenusa seria o módulo do vetor. Então, imagina, se eu aplicasse Pitágoras aqui, ia ficar assim, ó. O módulo ao quadrado, que é a hipotenusa, esse tamanho é 3 ao quadrado, mais esse tamanho que é 2 ao quadrado. Como aqui está ao quadrado, vai ficar dentro da raiz. Então, vai dar raiz de 9 mais 4, que é 13. Repare aqui que o módulo do vetor vai ser raiz quadrada, menos 3 ao quadrado é 9, mais 4, ou seja, o módulo do vetor é raiz de 13. Então, a dedução para isso é só aplicar o teorema de Pitágoras, né? Assim que a gente calcula o tamanho do vetor, vem, na verdade, por que é raiz quadrada de cada item, de cada coordenada ao quadrado?
é consequência só do Teorema de Pitágoras. Bom, isso falando um pouco de vetor. Professor, Oi. no segmento AB, o que determina o sentido e a direção dele ser do A para B? Eu que É a quis, ordem podia ser... alfabética só? Não. Você pode definir o vetor de B para A. Eu que falei, eu fiz o ponto A e B e falei, vou definir o vetor AB. Eu quero definir o vetor BA. Tá bom, você define aqui o vetor que sai do B e chega no A, normal. Você vai ter o vetor BA. O que vai ser o vetor BA? O vetor BA, em coordenadas, vai ser a coordenada do A menos a coordenada do B. 4 menos 1 e 2 menos 4. Se você olhar as coordenadas, elas estão trocadas, né? Aqui era negativo, ficou positivo, mas é o mesmo valor, e aqui era positivo, ficou negativo. É porque o vetor AB e o BA têm o mesmo tamanho. Então, se você for calcular o módulo do vetor BA, 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado é 4. 9 com 4 dá 13 e vai dar raiz de 13. Ou seja, o vetor AB e BA têm o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Eles têm a mesma direção, porque eles estão na mesma reta, né? Estão um em cima do outro, então eles são paralelos. Então, eles têm a mesma direção, só que o sentido deles é ao contrário. Então, a gente diz nesse caso aqui que o vetor BA é menos o vetor AB. Ou, se você preferisse, você podia escrever que o vetor AB ele é menos o vetor BA. O menos quer dizer que eles têm sentidos opostos. Um está apontando para um lado, o outro está apontando para o outro. Quando você fala que o vetor AB é menos o BA, você está dizendo que a diferença entre eles é só o sentido. Que o tamanho é o mesmo, que a direção é a mesma, mas que eles têm sentidos opostos. Então, quem definiu o vetor de A para B, João, fui eu, porque eu quis, mas você podia definir de B para A, não tem problema nenhum. Certo, obrigado. Entendeu? Era isso a tua dúvida? Assim, eu fiz a B porque parece que é a ordem alfabética, mas podia ser de B para A. Normal. Ok. Hábito. Mais alguma pergunta? Mas é bom que você já entende esse negócio. Quando a gente fala que o AB é menos o BA, né, que eles têm mesma direção, mesmo módulo, só que sentidos opostos, a gente fala que os vetores são opostos. Então, o vetor AB ele é oposto ao vetor BA. Ou o vetor BA é oposto ao vetor AB, tanto faz. Mas dizer que eles são opostos é dizer que eles têm sentidos contrários, mas direção e módulo iguais. Mais alguma pergunta? Tá. Um outro assunto sobre vetores, especificamente, são as operações, né? A gente pode somar os vetores, a gente pode subtrair os vetores um do outro. A gente pode multiplicar um vetor por um número, que chama-se multiplicação por escalar. Quando você multiplica o vetor por um número, né, por um escalar, basicamente, o que você faz é aumentar o módulo, né, aumentar o tamanho dele, ou diminuir. E se você multiplica um vetor por um número, por um escalar, né, por um número real positivo, você mantém o sentido e a direção também. Se você multiplica por um número negativo, você inverte o sentido. Então, por exemplo, se eu tenho o vetor u, seja lá qual for o vetor u, se eu multiplicar ele por 3, se eu falar quem é o vetor 3u, o vetor 3u é um vetor que tem a mesma direção do u, que tem o mesmo sentido do vetor u, porém o tamanho dele é 3 vezes maior. Então, esse vetor 3u ele é o triplo do vetor u. Se o vetor u tiver tamanho 2, o vetor 3u vai ter tamanho 6, porque é 3 vezes 2. Então, ele é o triplo, ele é 3 vezes maior, mas mantém direção e sentido. Agora, se eu falar no vetor menos 4u, o que acontece? Eu mantenho a direção, então o vetor menos 4u tem a mesma direção do vetor u. Ele tem sentido contrário, porque eu multipliquei por um número negativo. Então, se u estava apontando para um lado, o menos 4u vai estar apontando no sentido contrário, para o outro lado. E o tamanho, né, o módulo, é 4 vezes. Então, esse vetor menos 4u, ele é 4 vezes maior que o vetor u. Ele tem o sentido oposto ao do vetor u, mas tem a mesma direção. Então, isso seria você multiplicar o vetor por um escalar. Chama multiplicação por escalar, é diferente de produto escalar. Agora vamos ver os produtos entre vetores, são importantes. Bom, a gente pode pegar um vetor u e multiplicar por outro vetor v, e aí a notação quando a gente faz uma bolinha, a gente diz que é o produto escalar. Então, u com essa bolinha de vezes e o v significa o produto escalar de u e v. Se eu escrever u, um xzinho e v,
Aí eu estou escrevendo o produto vetorial de U e V. Pessoal, olha só, eu sei que quando a gente é pequenininho lá na... Pequenininho, vocês vão ver que eu já sou sempre, mas na verdade, quando a gente é mais novinho, né? Está no prézinho lá, aí você aprende que multiplica assim, 3 vezes 2, você usa um xizinho para indicar a multiplicação. Aí quando você vai para o ensino médio, você não quer mais usar xizinho, você usa um ponto para 3 vezes 2, você faz 3,2, né? 3 vezes 2. Que aí, tipo assim, agora eu sou o cara, porque eu não uso mais xizinho. Xizinho é coisa de criancinha para multiplicar. Porém, para vetores tem toda a diferença. Se você escrever U vezes V com uma bolinha, é totalmente diferente de U vezes V com um xizinho. U vezes V com bolinha, com essa bolinha aqui de multiplicação, significa o produto escalar de U e V. O resultado dessa multiplicação de vetores dá um número, é um escalar, por isso que chama produto escalar. O resultado desse produto de dois vetores com um xizinho chama-se produto vetorial. O resultado é um vetor. Então, produto escalar é um produto de vetores que resulta num número, e produto vetorial é um produto de vetores que resulta num vetor, totalmente diferente. Como que a gente faz? Bom, para achar o produto escalar, uma forma é você pegar o tamanho do vetor U, multiplicar pelo tamanho do vetor V e multiplicar pelo cosseno do ângulo entre eles. Essa é a definição de U escalar V, é assim que a gente lê, tá? A gente não lê U vezes V, a gente lê U escalar V, e aqui a gente lê U vetorial V, né? Que daí já define se eu estou fazendo produto escalar ou vetorial. Então, U escalar V é feito módulo de U, módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre U e V. Então, U tem um sentido e direção, aí eu tenho o V com outra direção e sentido. Se eu pegar o tamanho do U vezes o tamanho do V, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, o resultado dessa conta vai dar o resultado do produto escalar entre U e V. Porém, se a gente tiver as coordenadas de U e V, do tipo, o vetor U tem coordenadas 1, 2 e 3. Então, é 1i mais 2j mais 3k. E o vetor V, vamos supor que tenha coordenadas menos 2, 2 e 5. Menos 2i mais 2j mais 5k. Se eu tiver as coordenadas dos vetores, fazer o produto escalar entre U e V é só fazer o produto termo a termo, assim, ó. Pega a coordenada x desse com a coordenada x desse e multiplica. Então, 1 vezes menos 2, isso dá menos 2, mais 2 vezes 2, que dá 4, mais 3 vezes 5, que dá 15. Quando você junta tudo isso, soma, então, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Quando você faz o resultado dessa conta, 15 com 4 dá 19, tira 2 dá 17, isso é o produto escalar entre U e V. Então, se a gente tiver as coordenadas dos vetores, fazer o produto escalar de dois vetores é mais fácil do que fazer isso. Porque, segundo isso, eu teria que calcular o tamanho do vetor U, que é raiz quadrada, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que dá 9 com 10 da raiz de 14. Aí eu teria que calcular o tamanho do vetor V, que é a raiz quadrada, de menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Que nesse caso vai dar raiz de 33. E aí eu teria que saber o ângulo entre os dois vetores. Se eu soubesse o ângulo entre os dois vetores, eu punho aqui raiz de 14, raiz de 33, cosseno do ângulo entre eles, faço essa multiplicação que vai dar exatamente 17, que é o produto escalar entre U e V. Como geralmente a gente até tem as coordenadas, mas não tem o ângulo, repare que a gente acaba, então, usando o produto escalar, usando a definição de produto escalar, para justamente achar qual é o ângulo entre os dois vetores. Por quê? Porque se eu tenho as coordenadas, ficou fácil achar o produto escalar, deu 17. Então, aí eu tenho o produto escalar, se eu pegar nessa expressão, o produto escalar é 17, igual. Tamanho do vetor U é raiz de 14. Vezes o tamanho do outro vetor, raiz de 33, vezes o cosseno de θ, eu passo esses dois dividindo, fica aqui o cosseno de θ, é 17 sobre raiz de 14 vezes raiz de 33. E aí, então, com essa expressão aqui numa calculadora científica, eu consigo achar o ângulo entre o U e V. O que é o ângulo? É o arco cujo cosseno é raiz 17 sobre raiz de 14 sobre 33. Então, o que a gente acaba fazendo, né? Qual seria uma aplicação de produto escalar? A gente acaba usando o produto escalar para achar o ângulo entre dois vetores quando a gente quiser.
Então, se eu quiser o ângulo entre dois vetores, normalmente a gente usa o produto escalar. Porque caso eu tenha as coordenadas, é fácil fazer o produto escalar. Então, o resultado dessa parte da conta é fácil. Se eu tenho as coordenadas, é fácil achar o módulo dos vetores. Se eu jogar na fórmula, como eu fiz, o produto escalar deu 17. O módulo de um é raiz de 14, o módulo do outro é raiz de 33, só fica o cosseno de θ. E aí, com isso, eu consigo achar o ângulo entre dois vetores. Então, isso é uma aplicação que a gente usa para produto escalar. A gente acaba não usando a fórmula para fazer o produto escalar. A gente usa o produto escalar isolando o cosseno θ, né, passando isso dividindo, para achar o ângulo entre dois vetores. E aí, com isso, vem uma consequência disso, que isso é o mais importante que vocês têm que guardar. Se o ângulo entre os dois vetores for 90 graus, ou seja, se os vetores são perpendiculares, tá? O vetor pode estar assim, ó, no espaço está assim, mas como você pode mover o vetor, quando você encaixar eles saindo do mesmo lugar, eles vão formar um ângulo de 90 graus, que a gente fala que eles são ortogonais. Então, caso os vetores sejam ortogonais, ou seja, se o ângulo entre eles for 90 graus, cosseno de 90 dá zero. E aí, independente do tamanho deles, quando você multiplicar isso por zero, vai dar zero. Então, o produto escalar de dois vetores que formam 90 graus vai ser sempre zero. Então, isso é uma coisa que a gente usa para saber se dois vetores são ortogonais. O que a gente faz? A gente calcula o produto escalar. Se eu tivesse coordenadas, eu faço esse produto, se o produto der zero, eu já sei que os vetores são ortogonais. Por quê? Porque para o produto escalar dar zero, como o tamanho deles nunca vai ser zero, o vetor não é um ponto, né? Como isso nunca vai ser zero, o cosseno teria que ser zero, mas para o cosseno ser zero, o ângulo tem que ser 90. Conclusão, dois vetores são ortogonais se o produto escalar deles for zero. Isso é uma aplicação extremamente importante, vocês não podem esquecer. Toda vez que o produto escalar for zero, os vetores são ortogonais. Ou, caso um exercício fale, olha, eu preciso que os vetores sejam ortogonais, você faz o produto escalar dos vetores e impõe que vai dar zero esse resultado, que aí se garante que os vetores são ortogonais. Bom, isso é o produto escalar. Então, é o produto de dois vetores, aqui o produto de dois vetores, onde o resultado é um escalar, que a gente chama de... é um número, a gente chama isso de escalar. Então, isso é o produto escalar. É o produto de dois vetores com o resultado sendo um número. A gente usa onde? Principalmente para achar o ângulo entre os vetores, através dessa definição. Qual seria a consequência mais importante disso? Saber que quando o produto escalar der zero, os vetores são ortogonais, formam 90 graus. Ou, caso os vetores sejam ortogonais, o produto escalar é zero, eu não preciso nem fazer. Agora, o que é o produto vetorial? Bom, o produto vetorial é o produto de dois vetores, que a gente indica assim, ó, U vetorial V, e o resultado disso é um outro vetor, sei lá, um W. Então, é um jeito de multiplicar vetores onde o resultado é um vetor. Qual a característica desse vetor W, né, que é resultado do produto vetorial? Ele é ortogonal a U e ortogonal a V. Ou seja, quando você faz um produto vetorial entre U e V, o resultado é um vetor, um novo vetor. Qual a característica desse novo vetor? Esse novo vetor ele forma 90 graus tanto com U quanto com V. Ou seja, W é ortogonal a U e também esse W, que é o resultado, é ortogonal a V. Então, ele é simultaneamente, o resultado, né, do produto vetorial, simultaneamente ortogonal a U e V. Como que eu calculo um produto vetorial, né? Pensando em números agora, tem as coordenadas do vetor U, as coordenadas do vetor V, como que eu calculo? Então, tem um vetor U, vamos usar o mesmo lá, 1, 2 e 3, e o vetor V, nem lembro, tinha posto 2, menos 2 e 5, acho, sei lá. Como que calcula o vetorial V? Através de um determinante. Como você vai fazer o determinante para calcular o produto vetorial? Você vai colocar na primeira linha os três versores I, J e K. Na primeira linha aqui, você vai colocar as coordenadas do vetor U, que é o primeiro. E na outra linha, as coordenadas do vetor V, que é o segundo. Aí você vai fazer esse produto. Então, aqui nesse caso, vai dar 10i, esse produto. Depois mais 6j, né? Vocês fazem segundo a regra de Sarros, copia duas colunas. Depois dá menos 2k. Estou fazendo aqui direto, tá? Aqui vai dar 4k, então vai ficar menos 4k. Aí depois vai dar menos 5j.
Só fazer o determinante. I menos 6i vai dar mais 6i, que tem que inverter o sinal. Ou seja, o resultado é, vamos agrupar, 10i com 6i dá 16i. 6j com menos 5j dá j. Menos 2k com menos 4k dá menos 6k. Então, em coordenadas é 16, 1 e menos 6. Isso é esse novo vetor, né? Esse vetor aqui, esse novo vetor, é o resultado do produto vetorial entre U e V. Então, esse seria o vetor W que eu chamei. Qual a característica desse vetor W que eu disse? W, esse resultado, né? O produto vetorial. Vamos chamar isso aqui de W. Eu disse que W era ortogonal a U e W era ortogonal a V. Foi isso que eu falei. Então, se W, que é esse resultado, é ortogonal a U, vocês concordam que o produto escalar de W com U tem que dar zero. Porque eu disse que se o produto escalar é zero, eles são ortogonais. Eu estou dizendo que esse resultado, né, que é esse vetor, ele é ortogonal a U. Então, vamos fazer o produto escalar desse vetor W com U. Então, é 16 vezes 1, certo? 16 aqui vezes 1, mais 1 vezes 2, e mais 3 vezes 6, menos 6 ali, que dá menos 18. 16 com 2 dá 18, com menos 18, 0. Ou seja, esse vetor escalar U deu 0. Então, esse vetor é ortogonal a U. Só que esse vetor resultante, esse W, também é ortogonal a V. Então, se eu fizer o produto escalar de W com V, também tem que dar 0. Então, vamos fazer 16 vezes 2 dá 32, mais menos 2 vezes 1, então aqui vai ficar menos, né? Menos 2, e menos 6 vezes 5 dá menos 30. Aqui juntando dá menos 32, com mais 32, 0. Conclusão, o resultado do produto vetorial de U e V, que aí eu chamei de W, ele é simultaneamente perpendicular ou ortogonal a U e V. Como eu sei, eu faço o produto escalar de W com U, dá 0. W com V, dá 0. Então, W é ortogonal a U, W é ortogonal a V. Isso, então, é produto vetorial, e aí já aproveitei produto escalar. Vocês já tinham entendido tudo isso? Quem cala consente. João? Entendi sim, professor, entendi. Tá. Vocês já tinham... Bom, tem a listinha de exercícios. Só mais uma coisa. O vetor, como eu fiz o produto vetorial, o resultado é um vetor. Obviamente, esse vetor tem um módulo, tem um tamanho, esse vetor resultante. Se eu quiser só o tamanho do vetor resultante do produto vetorial, ou seja, se eu quiser o módulo de U vetorial V, o que é o módulo? É o tamanho daquele vetor W, né? Isso aqui seria o tamanho do vetor W. Certo? Se eu quiser isso, o módulo do produto vetorial pode ser obtido assim, ó, módulo de U, módulo de V, vezes o seno entre o ângulo. Então, essa conta aqui é bem parecida com a do produto escalar. Lá é cosseno, aqui é seno. Só que aquela conta já dá o produto escalar, porque o produto escalar é um número. Essa conta não dá o produto vetorial, porque isso aqui vai dar um número. Que número? Esse número é o tamanho do vetor resultante, é o tamanho do módulo do resultado de U vetorial V. Então, se eu fizer módulo de U, módulo de V, vezes o seno de θ, onde θ é o ângulo entre U e V, eu obtenho o tamanho do vetor resultante. Seria o tamanho daquele vetor. Tá? Ou eu simplesmente faço produto vetorial e aí vou lá, faço raiz quadrada de cada termo ao quadrado, que também vai dar o módulo. Mas essa é uma alternativa, né? Módulo de U, módulo de V, seno de θ multiplicados, é uma alternativa para achar o módulo daquele vetor lá, né? Que eu chamei de W, que é o resultado de U vetorial V. Até aqui, beleza? Eu acho que sim. Tá. Tem alguma dúvida? Nenhuma? Essa turma é top, hein? Ó. Bom, gente,
tudo isso que eu disse, óbvio, tá tudo escrito lá naquele material que eu postei para vocês. Tem no vídeo também. Acho que nos 2 vídeos. Tem as listas que vocês vão usar. E que mais? Eu acho que vocês, na verdade, agora têm que tentar fazer a lista. Como eu disse, amanhã eu vou postar um simuladinho, vamos dizer. Vai ser um trabalho, mas vai ser tipo um simulado da prova da semana que vem, né? O mesmo esquema para vocês já irem sentindo como que é. E acho que é isso. Vocês querem tirar alguma dúvida de algum exercício? Rodrigo, pode tirar uma dúvida da prova? Do quem? Da prova? Da Pode. prova. Pode. É que eu entrei aí, você estava acabando de falar sobre a prova, aí eu não peguei direito. A prova vai ser aberta, tipo, no mesmo horário para todo mundo? Vai ser no horário da aula? Como que vai ser? A prova é aberta para todo mundo no mesmo horário, 2 horas de duração. O horário que a Larissa vai fazer uma enquete lá na turma, acho que no WhatsApp do grupo, parece, e aí vai me passar. Ah, sim. Tá bom, então. Todo mundo vai fazer junto no mesmo horário. Tá bom. Mais alguma coisa? Professor, você podia falar de novo sobre essa parte que tinha o seno? Do final aqui? É. Ó, você viu que o produto vetorial de 2 vetores, quando você faz essas contas, dá um vetor, certo? Certo. Daí o que acontece? Esse vetor resultante, se eu quisesse, eu podia achar o tamanho dele, que a gente chama de módulo. Então, qual que é o tamanho daquele vetor? Eu podia ir fazer módulo do vetor W. Se eu quisesse, eu podia fazer raiz quadrada, aí fazer 16 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, certo? Eu podia fazer isso para achar o tamanho do vetor resultante desse produto vetorial. O que eu disse é que existe uma alternativa, caso você queira só achar o tamanho, né, só achar o módulo do vetor resultante, em vez de fazer todo esse produto vetorial, chegar no vetor resultante e depois achar o módulo, se minha questão for achar o tamanho só do vetor resultante do produto vetorial, eu não preciso achar o vetor para depois achar o módulo dele. Existe uma alternativa que é o módulo de um produto vetorial, essa conta toda vai dar, na verdade, o módulo do vetor U, o módulo do vetor V, vezes o seno do θ, onde θ é o ângulo entre U e V. Então, caso eu tenha as coordenadas de U e V. Então, esses módulos são fáceis de achar, porque se eu tiver as coordenadas, eu sei os módulos. Se eu souber o ângulo entre U e V, se eu fizer módulo de U, módulo de V, seno de θ, essa conta, né, esse número, é justamente esse número. Então, não teria necessidade, se for só isso que eu quero, né? Eu falo assim, ó, tenho 2 vetores, se eu fizesse o produto vetorial, vai dar um vetor, que eu vou chamar de W. Qual que é o módulo de W? Se essa for a pergunta, você não precisava fazer tudo isso. Você podia fazer direto, pegava o módulo do U, o módulo do V, o seno do ângulo entre eles, que esse resultado já é o módulo do vetor W. É uma alternativa para achar o módulo do vetor resultante desse produto vetorial. Por isso que eu pus aqui, ó, módulo do produto vetorial. Não o produto vetorial, porque o produto vetorial dá um vetor. Isso aqui é o módulo, vai dar um número. Qual que é o tamanho desse vetor resultante? Essa continha aqui. O que o pessoal confunde é que, assim, como o produto escalar pode ser feito por essa conta, e o produto vetorial pode ser feito por essa, mas não o produto vetorial, o módulo do produto vetorial. Então, às vezes as pessoas fazem essa conta e acham que estão fazendo o produto vetorial. Quando você faz essa conta, você está achando o módulo do resultado do produto vetorial. Ou seja, o módulo do vetor resultante do produto vetorial, e não o produto vetorial. Porque o produto vetorial não dá um número, dá um vetor. Essa conta só dá o tamanho desse vetor resultante. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, assim, produto escalar você pode fazer por esse caminho. Produto vetorial você não pode fazer por esse caminho, porque esse caminho dá um número. Esse caminho só vai dar o tamanho do vetor que resultaria do produto vetorial. E as pessoas às vezes acham que isso calcula o produto vetorial. Não, o produto vetorial dá um vetor, como que vai dar um número? Esse número é o tamanho daquele vetor resultante desse produto vetorial. Agora aqui não, aqui realmente esse resultado daria já o produto escalar. Só que é muito mais fácil, se você tiver as coordenadas, fazer o produto escalar com um produto de coordenadas e não seguir esse caminho. Entendeu, João?
Entendi, sim. Obrigado. Imagina. O que mais? Eu gosto que vocês perguntam, gente. Pode perguntar. Professor, eu tô com uma dúvida numa coisa. Ah, Eu gostaria de saber se todas as suas aulas até hoje foram gravadas e postadas no Moodle ou no Teams? ó, acho que todas as aulas que eu dei foram gravadas. Acho que eu postei uma no Moodle, mas elas ficam gravadas no Teams. Você pode assistir por aí também. É que para eu postar no Moodle eu tenho que salvar no YouTube e depois ir para o Teams. Aí depois, Entendi. desculpa, salvar no YouTube e depois jogar o link no Moodle. Isso, se eu não me engano, eu fiz com uma aula. Mas as aulas foram todas gravadas. Se você acessar pelo Teams, você tem acesso às gravações. Entendi. É que eu queria dar uma olhada nas aulas antes de fazer a prova para estudar pelas videoaulas. Entendi, professor. Obrigado, viu? Se eu conseguir, de nada, Natan, que demora para passar para o YouTube um pouco. Mas se eu conseguir, eu jogo no YouTube e depois eu mando o link lá no Moodle. Caso eu não consiga fazer, talvez essa aula eu faça isso, ou a aula passada, sei lá, eu vou fazer, tem poucas aulas. Mas se eu não conseguir fazer, você consegue acessar pelo Teams aí, porque tá gravado, assim. Até essa tá sendo gravada. Entendi. Obrigado, professor. Beleza? De nada. Mais alguma dúvida? Ah, e outra coisa, no YouTube lá, quando eu salvo no YouTube, se você conseguir acessar, acho que vocês conseguem acessar, talvez, tem outras aulas gravadas lá, talvez de outra turma, às vezes do ano passado. Então, de repente, você pode também usar, se você quiser. O senhor tem um canal no YouTube? Tem o canal que eu estou postando as aulas. Se você for no Moodle, acho que tem pelo menos uma aula gravada, acho que você consegue acessar aí as outras que tem lá salvas pelo canal. Entendi. Beleza. Tá bom? Beleza. Obrigado, professor. Imagina. O que mais? Professor, você podia resolver o 2A da lista? De vetores ou de produto? Isso, de vetores. 2A. Da lista 4, você fala, né? A da semana passada. Dados os vetores U e V, determina o vetor X, é esse? Isso. Tá, o item A, você falou ou B? O A. O A, beleza. Vou escrever ele aqui, ó. Então, assim, dados os vetores U e V, o vetor U é 3 e menos 1. O vetor V, menos 1 e 2. Aí eu peço para você fazer no item A, então exercício 2, item A. 4 vezes o vetor U menos V, mais 1/3 de X, é igual a 2U menos X. E eu peço para você determinar o vetor X, né? Você pode fazer aqui a álgebra normal de números, né? Embora sejam vetores. 4 vezes U menos V, você pode fazer a distributiva, isso vai dar o vetor 4U menos 4V. Isso aqui é um jeito, depois eu falo outro. Mais 1/3 do vetor X. Vou passar esse X para cá, então vai ficar mais o vetor X, né? Se eu passar ele para cá, igual a 2 vetor U. Vou isolar isso aqui, ó, vai ficar 1/3 do vetor X mais o vetor X igual ao 2 vetor U. Vai passar para lá, vai ficar menos 4U e aqui mais 4V. Se eu tirar o MMC aqui, que é 3, então vai ficar 1x mais 3 dividido por 1 dá 3, né? Então aqui fica 3x. 2U menos 4U dá menos 2U mais 4V. Então você vai ter 4 vetor x sobre 3, aqui 4/3 de x, igual a menos 2U mais 4V. Então você podia fazer o seguinte, o 3 está dividindo, passa multiplicando, e o 4 dividindo. Então o vetor x, ele vai ser 3 vezes menos 2U dá menos 6U.
3 vezes 4 dá mais 12V. Tudo isso dividido por 4. Esse é o vetor x. Só que daí, como eu peço em coordenada, você vai fazer o seguinte agora. Ó. Vamos simplificar aqui. Então, o vetor x vai ser o seguinte. Se eu dividir por 2, aqui fica 3, então vai ficar menos 3 sobre 2. Certo? Eu estou simplificando 6 com 4. Do vetor u, mais 12 dividido por 4 dá 3 vetor v. Certo? Então, dividir esse mais o outro aqui. Então, o vetor x, ele vai ser menos 3 meios do vetor u, que é 3 e menos 1, mais 3 vezes o vetor v, que é menos 1 e 2. Conclusão, o vetor x será, se eu fizer 3 meios vezes 3, aqui vai dar menos 9 sobre 2, menos com menos dá mais, 3 meios vezes 1 dá 3 meios, mais, aqui vai ficar menos 3 e 3 vezes 2, 6. Conclusão, o vetor x, ele é menos 9 meios somado com menos 3, se tirar MMC, 2 vezes 3, 6, acho que dá menos 15 sobre 2, ó. Esse somado com esse, tem que tirar MMC. Então, menos 9 meios junto com menos 3 dá menos 15 sobre 2 fazendo MMC. 3 sobre 2 somado com 6, se a gente fizer o MMC, acho que dá 15 também. 2 vezes 6 dá 12. 15 sobre 2. E aí esse aqui é o vetor x. Então você pega essa coordenada, soma com essa, vai ter que tirar MMC, deve dar 15 sobre 2 negativo. Essa coordenada somada com essa, né? 3 meio somado com 6, deve dar 15 sobre 2 positivo. Então esse é o vetor x. Professor, Oi. eu tô com uma dúvida, uma coisa. De onde o senhor tirou o 3, menos 1? Aqui Ah, entendi. é o enunciado do exercício. O vetor u é 3 e menos 1. O vetor v é menos 1 e 2. Aí ele deu isso, né? E falou, acha o vetor x. Aí eu fui distributivo aqui, ó. Fui fazendo álgebra, tá? Normal, assim. Passa para lá, muda de sinal. Fui até isolar o x. Aí fui, isolei o x, cheguei nessa conta. Fui fazendo esse passo, isolei o x, cheguei aqui. Aí o x eu separei, fiz essa simplificação, né? Esse sobre 4 e esse sobre 4. Então, 6 dividido por 4 fica 3 meios, negativo, de u. E o 12 por 4 fica 3, então fica 3v. Aí eu substituí o u aqui por 3 e menos 1, e o v eu substituí por menos 1 e 2, estava no enunciado do exercício. Aí multipliquei as duas coordenadas por menos 3 meios, e multipliquei as duas coordenadas por 3. Aí depois juntei. Aí junta a primeira coordenada daqui com a primeira daqui, a segunda com a segunda. Aí sai esse resultado. Entendi. Tinha uma barrinha preta na frente, eu não tinha visto lá em cima. Mas obrigado, professor. Aqui, dá para ver? Não sei se... Não, era aqui, era uma barrinha aqui de como se fosse notificação, mas tá tudo certinho, eu já tirei aqui. Obrigado. Tá. Depois fica gravado, você vê de novo, se for dar um pause na imagem. Certo, João? Tem resposta à lista, eu vi lá, tá certo, né? Deu menos 15 sobre 2 e 15 sobre 2. Às vezes pode ter alguma resposta que eu errei, né? Isso aí vocês me falam que a gente corrige depois. O que mais? Então, gente, é isso. Ó, tentem fazer as listas, amanhã eu posto o trabalho que eu falei, o simuladinho lá, valendo uma parte da nota lá que eu coloquei no plano lá, né? Uma parte da nota vem de uns trabalhos, eu não dei nenhum até agora, então vou postar amanhã, tem até segunda para fazer, é bem simples, bem tranquilo. E é o esquema que vai ser a prova. Beleza? Esse simulado de amanhã vale nota? Vale nota. Vale nota. É uma parte da nota.
Mas não é amanhã. Eu vou abrir amanhã, eu deixo você, pode fazer até segunda-feira. Livre, vai ficar aberto direto. Você pode fazer o dia, a hora que você quiser, até segunda. Entendi. Agora a prova não. A prova, o dia que a gente combinar, você vai ter 2 horas da hora que começar. Bom, então é isso, gente. Parar a gravação aqui. Boa noite para todo mundo. Estudem.